Zacarias capítulo 8, do versículo 20 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Igreja, fica atento ao que Deus está falando conosco. Temos que ficar atento à direção que Deus está nos dando. A direção que Ele está falando ao nosso coração, às vezes é para a vida familiar, às vezes é a vida profissional, às vezes é a vida ministerial. Mas nós temos que ouvir atentamente a voz do Senhor. E ele diz, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos, e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na hora da veste um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isso tem que acontecer conosco hoje. Se as pessoas não estão falando, porque nós não estamos mostrando Deus para as pessoas. Porque quando nós mostramos Deus para as pessoas, elas notam que Deus é bom, irmão. Que Deus é maravilhoso, Deus muda a vida, Deus transforma vidas. Eu dei um testemunho que muitos já ouviram. 1984 foi a primeira igreja como pastor titular. Eu era pastor de Franca e um amigo me visitou em Franca. Ele saiu lá do Rio de Janeiro, do bairro de Guadalupe. Esse foi meu vizinho de porta. E esse homem, entenda, a esposa dele era enfermeira. E quantas vezes eu perturbava a família? Por quê? Eu tinha ataque de pânico. Eu estava no alcoolismo e o organismo já não aceitava mais. E a depressão veio muito forte. Geralmente, a depressão, ela vem acompanhada de pânico. E também de conflito na mente, nos pensamentos. E quantas vezes eu chegava lá e pedia, mede a minha pressão. Mas eu acabei de medir. Eu disse, mede de novo, acho que eu estou morrendo. Toda hora o coração acelerava. Você ficava assim, você queria engolir a saliva. Parece cômico agora falando, mas viver o momento é terrível, é horrível. Né? Você fica assim, parece que você não está se engasgando, está sufocado e o coração a mil. Né? Uma vez eu botava um remédio embaixo da minha língua, ele tinha uma Kombi, e ele me levava para trabalhar com ele, negócio de Guaraná Convenção, para ver se eu melhorava, uma terapia ocupacional, né? E aquela Kombi me levava para o hospital com ataque de pânico. E ele soube o que Deus tinha feito comigo, que eu tinha largado o álcool, que eu tinha aceitado Jesus, que eu era pregador do Evangelho. Aí ele foi em Madureira, a nossa sede era na Estrada do Portela, hoje ainda tem lá o pastor Celino, é o pastor de lá, Estrada do Portela 215. É a nossa sede hoje, é no Chapo, tem tudo o pastor Michael Marques. Era o pastor Rogério, agora é o pastor Michael. Aí vai escutando, eles foram lá e disse, ele agora é nosso pastor em Franca. O que ele fez? Pegou um ônibus, veio até São Paulo, de São Paulo foi a Franca. Fiz muito esse trajeto. São Paulo, Franca, entenda bem, com a Cometa, e ela direto. E por que ele foi? Porque ele viu que Deus estava comigo. Amigo, nós temos que mostrar, irmãzinha, nós temos que mostrar que Deus está conosco. Quando Deus está com você, quando Deus está conosco, coisas acontecem. A vida muda completamente. O Paulo fala a mesma coisa lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, o versículo 25. 14, 25. Estou recapitulando o que já dei para o pessoal de casa. Ele diz, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. São os incrédulos que vão entrar, mas vão ver Deus no nosso meio. São as pessoas que não acreditam, nós verão Deus na nossa vida, porque o que aconteceu com ele ou com ela, o que está acontecendo com esse povo é coisa de Deus. A mulher não era de Israel, essa mulher era grega, Ciro-fenícia de nação. Marcos registra no capítulo 7. Marcos fala, Mateus também. Vou ler um Marcos e um Mateus. Marcos 7, 24. Marcos 7, capítulo 7, versículo 24. Diz, e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo,
ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Atenção, e a mulher era grega, uma paradinha. O povo que na época era chamado povo sábio. Os grandes da filosofia eram de lá. E Ciro Fenícia de nação. O povo conquistador da época. Grandes aventuras, grandes conquistas, grandes invenções. E rogava-lhe que expulsasse sua filha o demônio. Por que essa mulher grega, Ciro Fenícia, o Mateus chama ela de Cananeia, foi procurar o Senhor? Por que foi procurar? Porque ela ouviu falar. O que Deus estava fazendo através do Senhor Jesus, que era Deus conosco. Entendo, mas veio como homem. Quer dizer, o mundo tem que ouvir isso. Ela foi buscar ajuda, foi buscar socorro. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, que era cultura entre eles, costume entre eles. Mas não vou entrar nesse mérito agora não. Ela, porém, responde, diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Indo para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Olha que coisa linda. Ela buscou por causa disso. Como eu falo sempre, eu não busquei a igreja para ser salvo. Eu busquei por causa da depressão, por causa do pânico que eu falei. Porque só a pessoa, eu aprendi que uma pessoa que se mata, ela não quer se matar, coitada. Não, ela quer acabar com o sofrimento que está na mente dela. Ela quer acabar com o sofrimento que está dentro dela. Eu não acabei com a minha vida, por quê? Porque eu conhecia Jesus. E é o que nós temos que fazer, apresentar Jesus às pessoas, não a religião, mas apresentar Jesus que liberta, que dá isso. Eu aprendi, então, não só a receber oração, mas aprendi a falar a palavra de Deus, que eu não tenho que falar o que eu penso, que eu não tenho que falar o que eu sinto, eu tenho que falar o que eu creio. Eu ouço a palavra e creio, que Deus me deu a mente de Cristo. Então, sempre que vinha aquelas loucuras na mente, eu até dava risada. Não, eu tenho a mente de Cristo. Aí é a mesma coisa, também não tenho a mente devassa, para aceitar a fantasia do inferno. Os antigos diziam, não deixe, entenda bem, a sua mente ser a oficina do diabo. Não deixe de dizer nada do diabo. Assim como você não aceita perturbação, não aceita fantasia, não aceita imoralidade dentro da sua mente, que Deus conhece os pensamentos. Você quer andar com Deus, você tem uma posição. Na minha mente não vai entrar, entenda bem, imundícia. Como não vai entrar perturbação. Mas isso você aprende com a palavra de Deus, seguindo a Jesus. Estamos vendo aqui o quê? Porque tem que saber que Deus está no nosso meio. O mundo tem que saber que Deus está no nosso meio. E nós vamos mostrar Deus para eles. Aquilo que falamos aqui do lado. Esses dias dei para vocês, Efésios capítulo 5, versículo 8. Ele diz, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Luz é a palavra de Deus. Então nós andamos, mas por que você não faz isso? Porque a palavra, porque você não está de acordo. Mas sem agressividade, sem religiosidade. Está amarrado? Porque eu sou crente, sou de Jesus. Não, sorrindo, com maior tranquilidade. Porque é bom, porque é que eu sou seguidor da palavra de Deus. Agora eu sigo a palavra de Deus, sem ofender as pessoas, sem afrontar as pessoas. Verdade. A senhora estava dando o exemplo hoje de testemunho de cristão. Como é que o cristão tem que ser? Às vezes vai evangelizar uma pessoa e ela está assim, eu posso entrar numa área que talvez você nem conheça, talvez até você não vai aceitar. Qual? É a área espiritual, eu estou falando de Jesus. Mas com brandura, com mansidão você se oferece para as pessoas. E você vai mostrando o amor de Deus. Aí o 11, nós aprendemos no 11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Estou repetindo para a igreja, para isso ficar dentro do seu coração. Nós não temos que nos comunicar com a feitiçaria, mas com feiticeiros sim. Como? Se o feiticeiro é meu vizinho, ele vai ter bom dia, boa tarde, vai ter um sorriso. Se ele é meu colega de trabalho, eu vou cumprimentá-lo, entenda? Vou sentar na mesa no refeitório com ele, entende? Vou, entenda, sorrir para ele, é verdade, vou. Se ele é meu parente, até de vez em quando uma ligaçãozinha, fala feliz aniversário, feliz Natal, né? Boa Páscoa, assim por diante. Quer dizer, sempre se comunicando com as pessoas, mas não com o que elas fazem. Isso é importante.
14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Bem para a vida. Mostram que estão separados de Deus, que às vezes estão na igreja, até no púlpito da igreja, mas não estão trazendo vida. A vida é a palavra de Deus. O ladrão vem senão a matar, roubar. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O abundância quer dizer a vida de Deus, a vida do tipo de Deus, a vida que Deus tem para nós. Isso tem que acontecer no nosso meio. Isso tem que acontecer na igreja. Aí me falta tempo para falar mais ainda. Ele era um homem religioso. A Bíblia diz que ele era um principal da sinagoga. Mas sua filha estava muito doente. E o que ele fez? Foi procurar quem? Jesus. Por que Jairo, esse homem que estamos citando, que o relato está em Marcos 5, versículo 21 em diante. Por que ele procurou Jesus? Porque ele ouviu falar que Deus estava com ele. Depois ele entendeu que ali estava o próprio Deus, mas que Deus estava. As pessoas devem entender que Deus está conosco. Se Deus está conosco, elas vão nos procurar também. Mas é que eu digo, por isso deixe o coração dos outros abertos para você. Como? Com a simpatia, com o sorriso, com a carisma, com o cumprimento, bom dia, boa tarde, né? E aí com sabedoria você vai falando. Uma senhora deu testemunho aqui para nós. Essa senhora teve AVC, e ela ficou com as sequelas do AVC. Aí eu fiz uma oração para ela, e no outro dia de manhã ela não tinha mais nada. Ela foi no médico, mas assim, não é a senhora não. Eu quero aqui aquela senhora que teve um derrame. No outro culto, alguém chegou a ver esse testemunho? Está na televisão, vocês podem ver. Ela falou assim, eu quero aquela senhora que teve o derrame. Ela disse, não sou eu mesmo. Senhora, só pode continuar com o seu Deus, que o seu Deus é bom. E ela falou, não, mas o meu Deus é o seu Deus também, porque não tem outro Deus, só tem um Deus. Quer dizer, ela com carinho, sem brigar com o médico, mostrou para ele, que ele notou que foi uma coisa sobrenatural. Ele entendeu que foi algo sobrenatural. Amigo, igreja de Cristo, nós temos que mostrar o sobrenatural de Deus. Como é que vamos mostrar? Nos envolvendo com Deus. Buscando a Deus. Domingo, cristão, onde você está? Tem que estar aqui. Aqui tem 6 horários, na Santa Ceia tem 7. Hoje é só preparação. Você tem que estar na igreja, não é por causa do Jaime, ou do pessoal do missionário, não, por causa de você, que você tem que crescer na comunhão. Eu tenho a minha igreja, glória a Deus, então vai na sua igreja. Não tem, aqui estamos à disposição de todos. Todas as nossas igrejas, os pastores estão lá, os pastores oram, choram aos pés do Senhor, pedem a mensagem, para dar a mensagem para vocês, para você ser edificado. Para quê? Para você viver a vida de Deus, a vida que Deus tem, para você então provar o sobrenatural de Deus. E quando uma pessoa lhe pedir oração, você não vai dizer, eu vou levar seu nome para a igreja, não. Você aprendeu aqui o quê? Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Deixa eu orar por você. Cara, que é? Me pareceu um tumor no meu fígado. Então, o tumor sai do fígado do meu colega em nome de Jesus. É só isso, irmão. Nós não temos que enfeitar o pavão. Já ouviu esse termo? Não, é usar com toda a transparência, sinceridade, qualquer pessoa para fazer isso. Os jovens da igreja que tem que aprender a fazer isso. O colega está com depressão, não vou ler seu nome para a igreja. Meu pastor é especialista. Não, eu sou especialista. Você tem o especialista, todo mundo tem que ver que Deus está conosco. Aí vem muita mensagem que eu estou falando para você, mas hoje eu quero fazer algo novo. Lucas capítulo 9, versículo 7. Lucas é o terceiro livro. Nós vamos falar aqui, você vai ver na Bíblia, várias vezes o nome Herodes. São vários Herodes. Você tem o Herodes dos dias de Jesus, que ele nasceu, né? Mas depois, quando você vê o Herodes que mata o João Batista, já não é mais o mesmo. Você encontra o Herodes, o chamado Arquelau, né? Depois você encontra o Antipas, esse que você vê que mata o João Batista, e depois ele tem aquele encontro com Cristo. Mas ele vai embora também. Depois tem aquele, entenda, que expira morto lá quando ele deu o discurso, né? E ele não deu glória a Deus. Então você vai ver vários Herodes, não tem nenhuma contradição não. Então Lucas capítulo 9, versículo 7, diz assim: e o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitado dos mortos, aí foi o que matou o João Batista, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes a João, a João mandei eu decolar, quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava, quer dizer, uma autoridade daquela região,
Ele ouviu falar, peraí, mas que negócio é esse? O João eu mandei decolar. Quem é esse que está fazendo milagres? Quem é esse que está fazendo maravilhas? Isso tem que acontecer. O mundo tem que ouvir de nós. É claro que vai ter os carnes, vai ter zombaria, vai ter. Falaram de Jesus. Falaram de Jesus, se ele era bom, se ele não era. Não está no esboço, mas eu cito para você. Marcos 7,22, seu Jaime. Deixa eu ver se, como é que eu estou aqui. Deixa eu ver lá. Não, não, Marcos, não, João 7,22. João 7,22. Também estou meio ruzinho hoje. 7,12, mas eu já pego para vocês. Um dizia que é ele, outro dizia que não era ele, é 7,12. Deve ver para mim. Isso, é 7,12. Tá. Estou velhinho, mas não estou tanto não, né? Lembrei ainda. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes e... O quê? De quem eles estavam falando ali? Se falar de Jesus, imagine de mim, irmão. Não é verdade? Um dia um amigo falou uma coisa, eu falei, amigo, você tem alguma coisa errada? Não, então fica tranquilo. Arrumaram até família para Jesus, fala que Jesus casou até com a Maria Madalena. Não arrumaram um amante para Jesus? Se arrumaram para Jesus, imagine para o homem, podem amar, mas o que você tem que fazer é nem esquentar a cabeça, você dá até risada, né? É verdade, você não vai. Agora, se você tem coisa errada, você tem que se acertar. Não por causa dos outros, mas por causa de você, senão não vai entrar no céu. Você não entra no céu porque tem o título de pastor, o título de membro da igreja. Você entra no céu por causa da porta que é Jesus e você permaneceu nele. Mas voltando aqui, eu quero falar do Herodes. Aí nós vamos falar um pouquinho mais ainda dele no capítulo 13 agora. Só para você ver isso. Capítulo 13, versículo 31. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Você vê que coisa? O homem viu dos milagres que Jesus te estava fazendo, deveria se alegrar de conhecê-lo para até realmente ver se aquilo era verdade, se converter, não, mas queria. Acontece hoje. As pessoas ouvem o que Deus está fazendo e às vezes querem acabar com a obra de Deus. Eu li uma vez, estava vendo um videozinho, uma senhora num programa de entrevistas. Ela disse, não, porque lá na escola de samba tem bateria, tem roupa lá, mas não tem pessoas para tocar, porque os jovens estão todos virando Bíblia, estão virando crente, assim mesmo. E o repórter de vez assim, mas por que eles estão virando? O que eles estão vendo? Deve ser, o que eles estão vendo de novo? O que eles estão conhecendo? Sabe o que o cidadão falou? Nós temos que acabar com isso. Meu Deus, mas coitado, não é ele. Entenda-me, isso é o diabo, porque foi assim também com Saulo de Tarso até que ele encontrou Jesus. Mas ele encontrou porque ele encontrou um homem chamado Estevão, que não desejou mal para ele, não jogou praga em cima dele, quando ele era responsável pelo apedrejamento de Estevão. Estava os homens, as pessoas colocaram todas as vezes, pode, eu tomo conta de tudo, pode estar aqui, matam esse homem. A pedrada mataram Estevão. Estevão morrendo disse, Senhor, não lhes imputes este pecado. Dias depois Saulo se converteu. Mas se o Estevão joga uma praga ali, roga uma praga, meu Deus, pesa a mão nesse miserável, nesses miseráveis, faz ele pegar um câncer nessa mão. Não, para com isso. Isso não é Deus, nunca. Se você ouvir um pregador amaldiçoando alguém, ora por ele que já está amaldiçoado. Não. Ele não tem autoridade para isso. Nós fomos chamados para abençoar, não é para amaldiçoar ninguém. Para com esse negócio, tem gente que se acha um semideus, se acha dono do mundo. Para com esse negócio, você precisa de fazer o que Deus mandou. Aqui, então, amai os vossos inimigos, fazer o que Estevão fez. Aqui está mostrando o herói, depois de tudo isso, podia falar, puxa, é verdade, então vamos conhecer, vamos ver o que ele tem para falar, como é que ele opera esses milagres. Aí nós vamos ainda nesse Herodes aqui, no capítulo 23, versículo 7. Vou ler o 6 para entendermos um pouco mais. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito. Olha, aparentemente bom. Quando você vê Jesus, você deve se alegrar mesmo. Mas se alegrou não porque ele queria uma nova vida, pelos seus desejos sórdidos, imundos, satânicos, entenda, e as suas curiosidades, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal.
e interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Jesus conhece o coração. Ele não queria conversão, queria fazer graça, queria pegar ele, entenda bem, como uma marionete. A Bíblia fala de de homens que exploravam uma moça que tinha espírito de adivinhação. Ele achava que Jesus seria um espetáculo para ele. Seria mais vamos dizer assim, uma atração, entenda, de Roma, para o povo, então, da Galileia. Jesus não respondeu nada. E Herodes, com seus soldados, desprezou. Olha aí, desprezou Jesus. E, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-los a Pilatos. Perdeu a chance dele. Quantos perderam? Viram Jesus, poderiam se converter e não se converteram. Viram até, ele ouviu, olha, paralítico andou, cego chegou, surdo ouviu, morto ressuscitou, pessoas estão mudando. Eu tenho que conhecer esse homem. Mas não era porque ele queria trazer Jesus como uma atração para eles. Meu irmão, é coisa séria. Quantos tiveram o tempo da visitação e não aproveitaram o tempo da visitação? Temos que aproveitar, mostrar ao mundo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Vamos encontrar Herodes? Vamos encontrar pessoas, entenda bem, que mesmo vendo o milagre, vão debochar, vão escarnecer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Mostrar ao mundo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Por quê? Porque você mudou. Você agora não é, como eu falei, um religioso besta que não fala com ninguém. Não, você é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, mas uma pessoa segura do que você crê, que vai morar no céu, segura do Deus que você serve. E quando você enfrenta uma dificuldade, você mostra confiança. Não, o Deus que eu sirvo está mudando essa história. Agora você quer ver, você está na igreja, mas soube da sua doença, do seu problema. Verdade, estou enfrentando uma luta, mas Deus está comigo e Ele muda qualquer situação. Essa é a palavra.